O que acontece quando você cruza o horizonte de eventos? Será que desaparece para sempre? Ou há algo ou um lugar onde as leis do universo deixam de fazer sentido? Essa pergunta tem instigado cientistas e fascinados pelo cosmos desde que os buracos negros foram teorizados pela primeira vez. Quando pensamos nesses gigantes do universo, eles parecem tanto destrutivos quanto misteriosos. Lugares onde o espaço e o tempo literalmente se curvam ao infinito. Por muito tempo, buracos negros foram tratados como meros abismos cósmicos, lugares dos quais nem mesmo a luz, a coisa mais rápida do universo, pode escapar. Dos últimos anos mudaram completamente essa visão. Hoje, sabemos que eles podem ser muito mais do que apenas túmulos gravitacionais. Podem ser portais para novas dimensões, fábricas de energia extrema, ou até mesmo as respostas para as maiores perguntas da física moderna. Será que os buracos negros guardam segredos sobre os primórdios do universo? Eles são portais para outros mundos ou apenas ilhas de destruição total? E acima de tudo, o que os buracos negros nos dizem sobre o destino de tudo o que conhecemos? Hoje, vamos desvendar esses mistérios e explorar o que há além do horizonte. Literalmente, os buracos negros são, ao mesmo tempo, os objetos mais simples e mais complexos do universo conhecido. Eles são definidos por apenas 3 características fundamentais: massa, rotação e carga elétrica. E ainda assim, dentro dessa simplicidade, escondem um mistério tão profundo que desafia nossa compreensão da física, espaço e do tempo. No coração desses corpos celestes misteriosos está o conceito de singularidade, um ponto onde as leis da física como as conhecemos deixam de funcionar. É aqui que a gravidade é tão forte que o espaço e o tempo se fundem, criando um lugar onde a densidade tende ao infinito. Mas o que realmente existe ali? Será que a singularidade é o ponto final, onde toda a matéria é destruída? Ou isso é apenas a nossa falta de compreensão sobre o que realmente acontece além do horizonte de eventos? Se quisermos entender um buraco negro, devemos começar pelo que o define: o horizonte de eventos. Essa é a fronteira do não retorno, uma região onde a gravidade é tão intensa que nem a luz pode escapar. Uma vez que algo, matéria, luz ou até mesmo informações cruza esse limite, está perdido para sempre. Pelo menos, da perspectiva de quem está do lado de fora. Mas o que acontece dentro do horizonte de eventos? É aí que a ciência começa a esbarrar em seus próprios limites. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, o tempo e o espaço se comportam de formas estranhas perto do horizonte de eventos. Para um observador externo, por exemplo, alguém se aproximando de um buraco negro pareceria desacelerar até que, eventualmente, parasse por completo congelado no tempo. Esse fenômeno fascinante, conhecido como dilatação temporal, nos lembra que a gravidade dos buracos negros não apenas deforma o espaço, mas também o próprio fluxo do tempo. Porém, do ponto de vista de quem cai no buraco negro, a história é outra. A pessoa, o objeto cruzaria o horizonte de eventos sem perceber nada de extraordinário no momento. O problema, não há como ela reportar o que viu ou experimentou do lado de dentro. É como se a natureza tivesse colocado um véu impenetrável sobre esses abismos cósmicos. No centro de um buraco negro reside a singularidade, um ponto de densidade infinita, onde a gravidade se torna tão forte que todas as leis conhecidas da física se quebram. A teoria da relatividade geral descreve a singularidade como o colapso final de toda a matéria e energia que foi sugada pelo buraco negro. Mas essa ideia não está isenta de problemas. A física moderna enfrenta um paradoxo fundamental ao lidar com singularidades. Enquanto a relatividade geral prevê sua existência, a mecânica quântica, que descreve o comportamento das partículas em escala subatômica, sugere que algo mais complexo e desconhecido deve estar acontecendo. A unificação dessas duas grandes áreas
A relatividade geral e a mecânica quântica é um dos maiores desafios da física moderna, e os buracos negros podem ser a chave para resolver esse enigma. Algumas teorias sugerem que a singularidade não é o fim da linha. Em vez disso, ela poderia ser um portal para outro universo, onde tudo o que foi sugado pelo buraco negro emerge em uma nova realidade. Outros físicos conjecturam que singularidades poderiam ser pontos ligados por buracos de minhoca, criando atalhos no espaço-tempo. Essas ideias, embora ainda especulativas, apontam para a possibilidade de que os buracos negros sejam mais do que apenas lugares de destruição. Hoje sabemos que os buracos negros vêm em diferentes tamanhos e formas. Eles se formam geralmente de duas maneiras principais: buracos negros estelares, formados pelo colapso de estrelas massivas ao final da sua vida. Esses buracos negros têm massas entre 3 e 100 vezes a do nosso Sol. Eles são relativamente comuns no cosmos e são encontrados em muitas galáxias. Buracos negros supermassivos. Esses monstros cósmicos ocupam o centro das maiores galáxias, incluindo a Via Láctea, com massas que alcançam milhões ou bilhões de vezes a do Sol. Sua origem ainda é um mistério, mas sabe-se que eles desempenham um papel crucial na formação e evolução das galáxias. Apesar de décadas de estudos, há muito que ainda não sabemos. Por exemplo, os microburacos negros, teorizados pela física de partículas, teriam o tamanho de um átomo, mas massa comparável a uma montanha. Seriam eles possíveis? E sei, sim, poderiam ser usados, teoricamente, como fontes infinitas de energia. Outro mistério envolve o comportamento da informação em buracos negros. Quando algo cai em um buraco negro, o que acontece com a informação sobre esse objeto? A física de hoje enfrenta um paradoxo. A relatividade geral sugere que toda a informação é destruída, enquanto a mecânica quântica afirma que isso é impossível, pois a informação deve ser preservada no universo. Esse dilema, conhecido como o paradoxo da informação, é um dos grandes problemas que físicos como Stephen Hawking tentaram resolver. A possibilidade de buracos negros serem portais para o desconhecido não é tão absurda quanto parece à primeira vista. A teoria da relatividade geral permite a existência de buracos de minhoca, pontes hipotéticas que conectam diferentes pontos no espaço-tempo. Algumas teorias sugerem que os buracos negros poderiam estar conectados a esses buracos de minhoca, funcionando como entradas ou saídas. Mais impressionante ainda, alguns cientistas, como o físico teórico Kip Thorne, especulam que buracos de minhoca poderiam ser usados para viagens no tempo, embora exigissem condições de energia e estabilidade que ainda estão fora do alcance da nossa tecnologia. Outros, como Leonard Susskind, teorizam que buracos negros poderiam estar conectados a universos paralelos, abrindo a intrigante possibilidade de que o que cai em um buraco negro em nosso universo possa emergir como matéria em outro. Apesar de todo o mistério que os buracos negros ainda carregam, eles já nos ensinaram muito sobre o cosmos e suas leis fundamentais. Eles validaram teorias antes consideradas abstratas, como a relatividade geral, e forneceram insights cruciais sobre a física de alta energia. Mais impressionantemente, com a primeira imagem direta de um buraco negro capturada em 2019 pelo Event Horizon Telescope, nós literalmente vimos pela primeira vez o sombra de um buraco negro. Uma conquista histórica e um lembrete de que a ciência continua rompendo barreiras. Os buracos negros fascinam cientistas e curiosos em todo o mundo hoje, mas nem sempre foi assim. Por muito tempo eles existiram apenas como uma ideia teórica, um produto das equações matemáticas que desafiavam a compreensão da realidade. A jornada para entender esses monstros cósmicos remonta a séculos e envolve algumas das maiores mentes da ciência. Apesar disso, a ideia foi recebida inicialmente com ceticismo e desdém, até que os avanços tecnológicos e observacionais
provaram que esses objetos não apenas existiam, mas também desempenhavam um papel crucial na arquitetura do cosmos. A ideia de objetos cósmicos com gravidade tão intensa que nem a luz poderia escapar foi proposta pela primeira vez no final do século XVIII. Cientistas, independentemente um do outro, sugeriram algo semelhante ao que hoje chamamos de buracos negros. John Michell, um clérigo britânico, e Pierre Simon Laplace, um matemático e astrônomo francês. John Michell publicou um artigo em 1783, no qual descrevia um objeto tão massivo que sua gravidade impediria até mesmo a luz de escapar. Ele chamou isso de estrela escura. Na época, a ideia era puramente hipotética, já que a luz ainda era vista como um fluxo de partículas e as ferramentas para testar essa hipótese não existiam. Pierre Simon Laplace chegou a conclusões semelhantes, usando os princípios da gravidade de Isaac Newton. Ele introduziu o conceito em seu livro Exposition do Sistema do Monde, mas curiosamente retirou a ideia nas edições posteriores, talvez pela percepção de que era cientificamente fantasiosa. Esses primeiros trabalhos plantaram a semente, mas levariam séculos até que a ciência pudesse abordar seriamente tais objetos. O próximo grande avanço veio em 1915, quando Albert Einstein introduziu sua teoria da relatividade geral. Essa teoria revolucionou nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade. Com a relatividade geral, o espaço não era mais visto como um pano de fundo estático e imutável, onde os eventos acontecem. Em vez disso, ele era descrito como algo dinâmico e flexível, que se curva em resposta à matéria e à energia. Pouco tempo depois, em 1916, o físico alemão Karl Schwarzschild encontrou uma solução matemática para as equações de Einstein, que descrevia um ponto de gravidade tão intenso que nada poderia escapar. Esse ponto se tornou a base teórica para o conceito moderno de buracos negros. O raio de Schwarzschild, hoje conhecido como horizonte de eventos, descreve a distância em torno desse ponto em que a gravidade se torna inescapável. Schwarzschild, no entanto, nunca viveu para ver sua descoberta ganhar força. Ele morreu no mesmo ano, durante a Primeira Guerra Mundial. Curiosamente, mesmo Einstein rejeitava inicialmente a ideia de que buracos negros poderiam realmente existir na natureza. Ele acreditava que esse tipo de colapso gravitacional extremo era uma anomalia matemática, não algo observável no cosmos, embora a teoria estivesse presente. Foi na década do 1930 que a ciência começou a considerar mais seriamente a ideia de buracos negros. Isso aconteceu devido aos avanços na compreensão das estrelas massivas e suas fases finais de vida. Dois físicos, Robert Oppenheimer, famoso por seu papel no Projeto Manhattan, Houghton Snyder, publicaram um artigo revolucionário em 1939, descrevendo como estrelas muito massivas poderiam colapsar sob sua própria gravidade ao final de suas vidas, criando o que na época era chamado de estrela congelada. Esse trabalho forneceu um modelo físico para buracos negros estelares, mostrando que eles poderiam realmente se formar na natureza. Apesar disso, a comunidade científica ainda se mantinha cética. A ideia de buracos negros parecia estranha demais, e muitos acreditavam que algum mecanismo desconhecido na física evitaria o colapso completo. Décadas de 1960 e 1970. A era de ouro dos buracos negros foi, nas décadas de 1960 e 1970, que os buracos negros passaram de um conceito marginal para um dos tópicos mais fascinantes da astrofísica. Isso aconteceu graças a uma combinação de avanços tecnológicos, novos modelos teóricos e descobertas observacionais. O físico John Archibald Wheeler
não apenas ajudou a popularizar a ideia dos buracos negros, mas também cunhou o termo que usamos hoje. Antes disso, os objetos eram chamados de colapsos gravitacionais ou estrelas encolhidas. Termos que não capturavam a verdadeira natureza desses fenômenos. A introdução do nome buraco negro deu ao conceito uma clareza e mística que atraíram a atenção do público e da comunidade científica. Na década de 1970, Stephen Hawking apresentou uma descoberta surpreendente. Buracos negros não eram completamente negros. Eles emitiam uma radiação tênue, hoje chamada de radiação Hawking, devido aos efeitos da mecânica quântica próxima ao horizonte de eventos. Isso desafiou a visão de que os buracos negros eram meramente fossos de destruição e propôs que eles poderiam evaporar ao longo de bilhões de anos. Sua descoberta abriu uma ponte entre a relatividade geral e a mecânica quântica. Embora muitas perguntas ainda permaneçam sem resposta, durante essa época, telescópios de raio-x detectaram fontes de radiação associadas ao que hoje sabemos ser buracos negros estelares. Um dos primeiros candidatos confirmados foi Cygnus X1, uma estrela binária onde um dos componentes parecia ser um buraco negro. Apesar de décadas de pesquisa, foi apenas em 2019 que conseguimos a primeira imagem real de um buraco negro. Graças ao projeto internacional do Event Horizon Telescope (EHT), o alvo era o buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, situado a cerca de 55 milhões de anos luz de distância. A imagem mostrou a famosa sombra do buraco negro contra um anel brilhante de gás quente, uma confirmação visual elegante de previsões teóricas. Esse marco revolucionário solidificou os buracos negros como um elemento real do cosmos e abriu novas portas para estudá-los mais profundamente ao longo dos séculos. Os buracos negros evoluíram de uma ideia marginal para um dos pilares da astrofísica moderna. Hoje, eles são estudados não apenas como objetos destrutivos, mas como laboratórios naturais que nos permitem explorar as leis fundamentais do universo, desde a relatividade geral até a mecânica quântica. Mais impressionante ainda, eles tiveram um impacto duradouro em nossa cultura, inspirando obras de ficção científica, filmes como Interestelar e até mesmo metáforas sobre a imprevisibilidade da existência. Os buracos negros, antes vistos como meras especulações teóricas, passaram a ter um papel central na ciência moderna. Com o advento de tecnologias avançadas e colaborações científicas globais, os últimos 50 anos marcaram uma verdadeira ascensão do estudo desses gigantes cósmicos, com descobertas que desafiaram nosso entendimento convencional da física e revelaram a surpreendente complexidade do universo, antes que pudéssemos observar diretamente os buracos negros. Nossas primeiras pistas sobre sua presença vinham de seus efeitos gravitacionais sobre os objetos ao redor ou da emissão de radiação em comprimentos de onda específicos, como o Rayos X. Na década de 1960, com a introdução de telescópios sensíveis aos raios X, os cientistas começaram a identificar fontes de alta energia que poderiam estar associadas a buracos negros. Uma das descobertas mais famosas foi Cygnus X1, uma estrela binária, onde parecia haver um buraco negro sugando matéria de sua estrela companheira. Esse sistema gerava um brilho intenso em raios X, fornecendo evidências indiretas da existência de buracos negros estelares. Uma das maiores revoluções no estudo dos buracos negros ocorreu em 2015, quando o LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, detectou, pela primeira vez, ondas gravitacionais. Essas ondulações no tecido do espaço-tempo foram produzidas pela colisão e fusão de dois buracos negros massivos. Essa descoberta foi histórica. Ela não apenas confirmou previsões da teoria da relatividade geral de Einstein, mas também abriu uma nova forma de estudar o cosmos. Desde então,
várias outras fusões de buracos negros têm sido detectadas, permitindo que os cientistas analisem seus tamanhos, massas e distâncias. Até 2019, nossa compreensão visual de buracos negros era baseada exclusivamente em simulações computadorizadas e conceitos teóricos. Tudo mudou quando a colaboração global do Event Horizon Telescope EHT conseguiu capturar a primeira imagem de um buraco negro. O buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87. O EHT é, na verdade, uma rede de telescópios posicionados em diferentes partes do mundo, desde o Polo Sul até o deserto do Atacama, no Chile, usando uma técnica conhecida como interferometria de base, muito longa VLB3O. Os cientistas combinaram os dados de todos esses telescópios para criar um telescópio virtual com o tamanho da Terra. O resultado foi uma resolução sem precedentes, suficiente para visualizar o disco de gás ao redor do horizonte de eventos do buraco negro. A imagem resultante, um anel brilhante com uma sombra no centro, foi uma prova direta e visual de que os buracos negros realmente existem. Esse marco na ciência foi considerado tão importante que o projeto EHT recebeu prêmios prestigiados e reconhecimento global. Apesar de não termos ainda visto diretamente o interior de um buraco negro, temos teorias que avançaram nossa compreensão sobre o que pode estar acontecendo lá dentro. Um dos maiores avanços nesse sentido foi a descoberta da radiação Hawking. Stephen Hawking, na década de 1970, propôs que os buracos negros não são completamente negros e que, na verdade, emitem partículas subatômicas em forma de radiação. Esse fenômeno ocorre devido a flutuações quânticas na borda do horizonte de eventos. O mais impressionante é que, devido a essa perda lenta de energia, os buracos negros poderiam eventualmente evaporar ao longo de bilhões de anos. Essa descoberta foi revolucionária porque parecia violar a ideia dos buracos negros como abismos eternos, de onde nada pode escapar. Além disso, ela trouxe problemas ao modelo atual da física, gerando o famoso paradoxo da informação. Se buracos negros evaporam e desaparecem, o que acontece com as informações sobre o que foi sugado para dentro deles? A busca por respostas continua a desafiar físicos até hoje. Enquanto estudamos buracos negros gigantes em galáxias distantes, alguns cientistas especulam sobre a possibilidade de criar ou detectar microburacos negros aqui na Terra. Uma das ferramentas utilizadas nessa busca é o Large Hadron Collider, LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, localizado na Suíça. O LHC é capaz de recriar condições semelhantes às que existiram logo após o Big Bang, gerando colapsos gravitacionais em escala muito menor. Isso levantou a possibilidade de que pequenos buracos negros possam ser criados nessas altíssimas energias. Até o momento, nenhum mini buraco negro foi detectado, mas as buscas continuam. Se os microburacos negros forem observados, isso pode revolucionar não apenas o estudo da gravidade, mas também nossa compreensão da teoria das cordas, pois esses pequenos objetos podem revelar propriedades únicas das dimensões adicionais propostas por essa teoria. Outro avanço marcante envolve as observações do buraco negro situado no coração da nossa própria galáxia, a Via Láctea, conhecido como Sagitários A. Esse buraco negro supermassivo tem uma massa equivalente a cerca de 4 milhões de sóis. Sondas e telescópios de rádio, como o Very Large Array VLA, permitiram os astrônomos mapear as órbitas das estrelas ao redor de Sagitários. Ao estudar como essas estrelas se movem a velocidades extremas próximas ao centro galáctico, confirmamos que há um objeto incrivelmente massivo e compacto. Lá, um buraco negro. Essa descoberta não só validou teorias sobre buracos negros supermassivos, mas também levantou muitas perguntas. Por exemplo, como eles se formaram? Será que todos os buracos negros supermassivos se originaram de fusões menores?
ou têm um processo de formação completamente diferente. Os supercomputadores desempenham um papel crucial no estudo dos buracos negros. Simulações de colisões de buracos negros, comportamento da matéria no disco de acreção e deformações no espaço-tempo nos ajudam a refinar nossos modelos. Essas simulações revelaram detalhes surpreendentes, como jatos de plasma lançados a velocidades próximas à da luz, um fenômeno frequentemente observado em torno de buracos negros ativos. Esses jatos relativísticos podem viajar por milhares de anos-luz e influenciar toda a galáxia ao redor, mostrando que os buracos negros são muito mais do que aspiradores cósmicos. Os avanços no estudo de buracos negros não ocorreram isolados do resto da ciência e da sociedade. Eles inspiraram novas tecnologias em comunicações como a interferometria e desafiaram nossos paradigmas filosóficos sobre o universo. De uma perspectiva tecnológica, os desafios para observar buracos negros inspiraram inovações em telescópios e processamento de dados. De uma perspectiva existencial, os buracos negros continuam a provocar questões como: o que acontece com o tempo dentro de um buraco negro? Será que eles guardam segredos sobre o início do universo? Ou até mesmo sobre seu fim? Nessa área demonstram que os buracos negros são muito mais do que objetos passivos no cosmos. Eles são motores de transformação cósmica e janelas que nos conectam às questões mais profundas da existência. Sucesso após sucesso, criatividade e colaboração global moldaram o que sabemos e o que ainda estamos descobrindo. Apesar de estarem no centro das atenções da comunidade científica e cativarem as mentes curiosas de todo o mundo, os buracos negros também são uma fonte constante de controvérsia, conflito teórico e frustração experimental. Por trás dos avanços glamourosos e das descobertas ousadas, existe um campo repleto de desafios, onde ideias são contestadas e paradoxos permanecem sem solução. Os buracos negros nos levaram ao limite da ciência, e ainda não sabemos se conseguiremos ultrapassá-lo. Uma das questões mais polêmicas relacionadas aos buracos negros é o paradoxo da informação, um dilema que cindiu as mentes mais brilhantes da física moderna, como Stephen Hawking, Leonard Susskind e Gerard T. Hooft. Esse paradoxo surge do conflito entre duas das teorias mais fundamentais da ciência: a teoria da relatividade geral, de Einstein, que descreve o comportamento da gravidade e prevê que tudo o que cruza o horizonte de eventos de um buraco negro é engolido pela singularidade no centro. Essa teoria não se preocupa com o destino da informação que define um objeto como suas propriedades quânticas. A mecânica quântica, por outro lado, afirma que a informação no universo deve ser preservada. Em outras palavras, mesmo que algo seja destruído, os traços de suas propriedades fundamentais devem continuar existindo. O paradoxo ocorre porque os buracos negros parecem destruir a informação sobre o que entra neles. Isso viola a mecânica quântica e cria um problema grave. Duas das teorias mais bem-sucedidas da física entram em aparente contradição. Stephen Hawking, em um primeiro momento, sugeriu que a informação era realmente perdida dentro de buracos negros, algo que contradizia a mecânica quântica. Sua afirmação gerou um debate gigantesco por décadas. Anos depois, Hawking reverteu sua posição, propondo que a informação poderia escapar na forma de radiação Hawking, embora corrompida ou irreconhecível. Ainda assim, a questão está longe de ser resolvida, e muitos físicos consideram o paradoxo um questionamento crucial para a unificação das teorias quânticas e gravitacionais. Os buracos negros são reais ou apenas matemática? Uma crítica frequente ao estudo dos buracos negros vem daqueles que questionam sua própria existência. Antes do advento de observações diretas, como a imagem obtida pelo Event Horizon Telescope, muitos cientistas viam os buracos negros
como um conceito puramente teórico, uma solução matemática que pode nunca ser confirmada na realidade prática. Essas críticas ressurgem em discussões sobre os horizontes de eventos. O físico teórico Eric Verlinde, por exemplo, propôs que o que percebemos como a gravidade dos buracos negros poderia ser explicado por leis ainda desconhecidas da natureza, sem a necessidade de singularidades. Outras teorias, como os fusbaus, propostos na teoria das cordas, sugerem que buracos negros podem não ter o tipo de horizonte de eventos que imaginamos, mas sim serem bolhas densamente compactadas de energia e matéria. O desafio aqui não é tanto o ceticismo em relação à ciência, mas as limitações de como os buracos negros podem ser medidos e compreendidos. Uma das maiores dificuldades práticas ao lidar com buracos negros é que eles estão incrivelmente longe de nós e escondidos por imensas quantidades de matéria e gás. Isso significa que muitas das nossas conclusões dependem de hipóteses matemáticas. Seja na relatividade geral ou em simulações de supercomputadores, grande parte do nosso entendimento sobre buracos negros depende da precisão de nossos modelos. Modelos teóricos e simulações são ferramentas inestimáveis. Mas o que acontece se esses modelos forem equivocados? Um exemplo importante é o conceito de singularidade. Essa ideia, derivada das equações de Einstein, pode não ser uma descrição exata da realidade. Algumas teorias alternativas sugerem que a singularidade no centro de um buraco negro poderia ser substituída por algo ainda mais exótico, como um núcleo com propriedades quânticas ainda não compreendidas. Isso implicaria que nossos modelos atuais poderiam estar distorcendo a realidade sob certas condições extremas. Além disso, embora o Event Horizon Telescope tenha sido uma conquista impressionante, a imagem obtida é, na verdade, uma reconstrução baseada em dados que devem ser interpretados por algoritmos complexos. Isso, inevitavelmente, levanta questões sobre até que ponto estamos realmente vendo um buraco negro ou apenas um reflexo da nossa modelagem matemática. Embora os buracos negros sejam um objeto aparentemente neutro de estudo, as pesquisas associadas a eles também levantam questões éticas e filosóficas. Por exemplo, projetos como o LIGO, o Event Horizon Telescope e o Large Hadron Collider custam bilhões de dólares e envolvem esforços globais. Isso levanta a pergunta: vale a pena gastar tantos recursos para estudar fenômenos distantes, enquanto há problemas urgentes na Terra, como crises climáticas e desigualdades sociais? O estudo dos buracos negros é inegavelmente importante para o progresso científico, mas nem todos concordam que deve ser uma prioridade. Se um dia formos capazes de entender completamente como os buracos negros funcionam, também seremos tentados a interagir com eles. Por exemplo, seria possível usar a energia de discos de acreção de buracos negros como fonte de energia para civilizações avançadas? Isso traz questões éticas sobre o impacto no equilíbrio cósmico. Seria seguro ou moralmente aceitável interferir nesses fenômenos? Como em qualquer campo científico, a jornada para entender os buracos negros não foi isenta de erros e má comunicação. Alguns exemplos notáveis incluem a rejeição inicial de Einstein. Apesar de ser o criador da relatividade geral, Einstein rejeitou durante boa parte de sua vida a ideia de que buracos negros poderiam existir fisicamente. Ele acreditava que algum fenômeno ou mecanismo físico impediria o colapso estelar total. Hoje, sabemos que ele estava errado. O buraco negro na cultura pop. Embora a ficção científica tenha ajudado a popularizar os buracos negros, ela também contribuiu para a propagação de mitos. Muitas obras retratam os buracos negros exclusivamente como portais ou aspiradores cósmicos, distorcendo sua verdadeira complexidade. Apesar das controvérsias, erros e limitações, a ciência dos buracos negros continua a avançar. Para muitas mentes brilhantes,
É justamente nessas discrepâncias e paradoxos que reside a oportunidade. Resolver as contradições entre quântica e relatividade, compreender os horizontes de eventos ou decifrar os segredos da singularidade são desafios que guiarão as próximas décadas de pesquisa. Como toda ciência em construção, as questões sobre os buracos negros nos lembram de que o progresso é um processo contínuo, cheio de disputas, revisões e novas interpretações. E mesmo com as dificuldades, os buracos negros nos colocam em contato com o enorme potencial humano para explorar o cosmos e a si mesmo. Os buracos negros, esses gigantes do cosmos, não são apenas entidades físicas, eles são símbolos de nossa eterna curiosidade. Desde John Mitchell, Imaginando Estrelas Escuros, no século XVIII, até a colaboração global, que nos trouxe as primeiras imagens do horizonte de eventos. Os buracos negros nos desafiam a ampliar os limites do conhecimento humano, mesmo no desconhecido profundo. Em sua essência, os buracos negros representam mais do que os confins do universo físico. Eles são um reflexo de nossa própria existência e de como abordamos o mistério e a complexidade. Se há algo que definimos ao longo da história do estudo dos buracos negros, é que a estrada para desvendá-los é tão importante quanto o próprio destino. O que aprendemos até aqui transcende a ciência, nos leva a questionar o cosmos e nosso lugar dentro dele. Poucos fenômenos cósmicos encapsulam tão bem o espírito do progresso científico como os buracos negros. Começaram como curiosidades teóricas, previsões matemáticas que pareciam muito absurdas para corresponder à realidade do universo. Mesmo os cientistas mais renomados rejeitaram sua existência, vendo-os como aberrações matemáticas que não poderiam existir na prática. Mas a ciência, com sua capacidade única de reconsiderar e se reinventar, nos levou a comprovações cada vez mais convincentes. Cada avanço do trabalho de Schwarzschild e Penrose Hawking, das ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO, a imagem do Event Horizon Telescope, mostra que o entendimento humano é uma construção feita em camadas. Os buracos negros, por fim, nos ensinam que a curiosidade, combinada com um método científico, pode nos levar a desvelar até os maiores mistérios do universo. Eles também nos mostram que a ciência prospera, não porque temos todas as respostas, mas porque temos as ferramentas e a coragem de fazer perguntas. Os buracos negros são também um espelho da humanidade, da nossa maneira de entender o tempo, o espaço e, acima de tudo, a nossa finitude. Embora sejam estruturas incrivelmente distantes e exóticas, eles também evocam reflexões profundas sobre o que significa ser mortal em um universo vasto e por vezes incompreensível. Pense no conceito de horizonte de eventos. Não é apenas a fronteira física, além da qual nada pode escapar. É também uma metáfora poderosa para nossos próprios limites. Assim como não podemos ver o que existe além do horizonte de eventos, há aspectos da vida, do tempo e do universo que talvez nunca compreendamos completamente. E, no entanto, continuamos tentando olhar além. Os buracos negros desafiam nossa noção de tempo, onde um ponto singular pode encapsular a história do universo. Eles nos mostram que a realidade é mais estranha do que imaginamos, e talvez até mais estranha do que somos capazes de imaginar. Mais do que qualquer outro fenômeno, os buracos negros testam os limites do que pensamos que sabemos. Eles nos forçam a questionar algumas das crenças mais arraigadas sobre a realidade. Eles desafiam a ideia de que o tempo sempre flui de maneira linear, que o espaço é contínuo, que a informação nunca desaparece. Eles nos forçam a aceitar que há lugares onde nossas leis da física, aquelas mesmas que governam nossas vidas cotidianas, simplesmente não se aplicam. Essas contradições
tem implicações que vão além do cosmos. Ao enfrentar os mistérios dos buracos negros, também enfrentamos perguntas fundamentais sobre nós mesmos. Como lidamos com o desconhecido? Como reconciliamos nossa busca por certezas com a incerteza inerente do universo? E, finalmente, como vivemos nossas vidas sabendo que somos apenas uma pequena parte de algo muito maior? Algo que possivelmente nunca entenderemos totalmente? Além de sua inegável contribuição para a ciência, os buracos negros têm um apelo que transcende o mundo acadêmico. Eles exercem uma influência poderosa sobre a cultura pop, inspirando filmes como Interestelar, séries como Doctor Who e até músicas e videogames. São portas de entrada para a ciência, despertando a curiosidade de milhões de pessoas que talvez nunca tivessem se interessado por física ou astronomia antes. Mas o que torna os buracos negros tão fascinantes para o público talvez seja o fato de que eles representam extremos absolutos de densidade, de gravidade, de mistério. Ou talvez seja porque, de alguma forma, eles capturam o drama da própria existência. O que nos é tirado, o que colapsa e o que pode emergir no desconhecido. Os buracos negros nos lembram que somos parte de algo muito maior. Eles nos convidam a contemplar a vastidão do universo, não com medo, mas com uma sensação de maravilha e curiosidade. Apesar dos avanços impressionantes, mal arranhamos a superfície na compreensão dos buracos negros. O paradoxo da informação ainda persiste, a natureza da singularidade ainda é incompreendida, e a fusão entre a relatividade geral e a mecânica quântica ainda é um quebra-cabeça. Os buracos negros representam a fronteira final de nossa compreensão científica e, possivelmente, a chave para descobrir uma teoria unificada do universo. No futuro, missões espaciais poderão explorar fenômenos gravitacionais extremos com maior detalhe. Novas tecnologias, como telescópios de maior alcance e precisão, nos permitirão observar os buracos negros com um grau de clareza sem precedentes. Mas talvez o maior legado dos buracos negros não seja o que eles nos ensinam sobre o cosmos, mas sobre nós mesmos, porque no final, eles nos inspiram a explorar. Eles nos lembram de que somos sonhadores e questionadores, navegando em um pequeno ponto azul, em um universo vasto e imprevisível. Os buracos negros são, por muitos aspectos, uma metáfora para a própria ciência, uma jornada para o desconhecido, guiada pelo desejo de entender o incompreensível. Eles nos mostram que a busca pelo conhecimento nunca é uma linha reta e que, muitas vezes, as maiores revelações vêm de confrontar nossas falhas, paradoxos e limitações. No universo infinito, os buracos negros nos lembram de que, enquanto humanos, nunca nos contentaremos em apenas observar as estrelas. Sempre olharemos além delas, perguntando: o que vem depois?